Vamos falar do tema que é espiritualidade no hospital. Os hospitais são os maiores centros espirituais deste mundo, e eu vou explicar por quê. Não só porque as orações interferem e influenciam no processo de cura, de certo modo, porque o hospital traz a realidade daquilo que é o ciclo da vida humana aqui neste mundo, e também traz o contexto de dualidade da luta espiritual, onde temos vida contra a morte, temos doença contra a saúde, traz a realidade abstrata do mundo espiritual de cura, salvação, mortes, doenças, condenação. Então, o hospital é um elo muito forte que liga o mundo espiritual e também o nosso mundo em que vivemos. De certo modo, então, a realidade do hospital traz a verdade que a vida ela acaba, ela tem um fim, o começo, o meio e fim. Traz, de certa forma, que precisamos nos prevenir para ter saúde, ter um bom preparo para quando chegar a nossa vez de morrer. Porque nos hospitais vemos a fila andando. Os mais velhos geralmente morrem primeiro, então os parentes vão morrendo aos poucos, até chegar a nossa vez. Então a realidade do hospital nos relembra que precisamos buscar salvação enquanto ainda é tempo, enquanto não seja tarde. Mostra que a morte ela é constante na vida humana, que ela é presente diariamente. Todo dia tem pessoas morrendo e também tem pessoas nascendo. E isso acontece geralmente no hospital. E também vale lembrar que nem só de trabalho vive o homem, já que às vezes é preciso parar toda a sua vida por causa de uma doença, para ir no hospital, para ser internado. E que a esperança não provém só dos médicos ou da medicina, ou daquilo que tem no hospital, já que, inevitavelmente, a morte não pode ser evitada por muito tempo. Os hospitais, então, são um dos piores ambientes espirituais deste mundo, e é o assunto que eu vou tentar tratar aqui neste vídeo. Explicar por que os hospitais é um ambiente complicado. Então vamos falar das doenças. Os hospitais são um ambiente completamente infectado, pestilento. É o pior ambiente dos dois mundos, tanto das doenças espirituais, físicas, mentais e também do mundo espiritual. Então lá é cheio de vermes, cheio de vírus, bactérias extremamente resistentes e da mesma forma no mundo espiritual é cheio de demônios, cheio de maldições, cheio de setas, laços, conflitos humanos, doenças mentais, doenças espirituais, doenças físicas, tendo assim um complô de tudo que há de ruim deste mundo. As pessoas no seu pior estado estão nos hospitais ou procuram hospitais, brigas, casos de polícia, loucura. Então tudo isso a gente vê em ambientes como os ambientes de UPA, funcionando como uma oficina, onde se tenta fazer o possível para restaurar a saúde, resolver os conflitos, lidar com a doença e com os doentes, com as loucuras, com os surtos e todos os tipos de manifestações que podem ter, todos os tipos de reações, doenças e batalhas ocorrem no meio dos hospitais. E agora, entrando dentro do assunto do mundo espiritual, vamos tentar entender por que os demônios se interessam tanto pelo ambiente hospitalar. Então podemos dizer que os hospitais é o último ambiente frequentado pelos homens antes da morte. Sendo assim, o último ambiente em que a pessoa pisa na terra, quer dizer que geralmente é nos hospitais que ocorrem os julgamentos das almas. O fim da vida geralmente se dá no ambiente hospitalar. E se engana quem pensa que são cemitérios infestados por demônios. Não. Se a morte se dá em hospital, logo a batalha final se dá lá também. A morte traz o julgamento. E se morre um pecador, obrigatoriamente o demônio estará presente. Porém, nos hospitais não falamos apenas de demônio em si, falamos de legiões, pela grande quantidade que se tem. O demônio é o primeiro a chegar, prevendo a morte, os instantes finais, para o arrependimento da alma. Então, por que ele é o primeiro a chegar? Porque ele sabe que se a pessoa está no hospital e sabendo das doenças, ele consegue calcular e prever que aquela pessoa está em caminho da morte, já que ele não tem a visão beatífica para saber o dia e a hora em que a pessoa irá falecer. Porém, ele sabe, pelo estado de saúde, que esse tempo pode estar muito próximo. Então ele chega também no hospital buscando aquilo que é seu por direito, porque o pecador que não está em estado de graça, se vai para um hospital, inevitavelmente vai acabar parando nas mãos do demônio. Então a morte ela é como uma colheita para Satanás. A realidade da morte ela é muito mais dura e difícil do que se possa imaginar. A doença, a medicina, o hospital, a UTI é apenas o plano de fundo do que realmente está acontecendo. Então aquilo que nós vemos dentro do hospital, aquela luta pela vida, não é a realidade maior. No hospital a realidade maior está no fundo espiritual. Por isso que a oração se torna tão poderosa dentro do ambiente hospitalar. Pessoas com maior sensibilidade ou plenitude espiritual conseguem sentir parcialmente
o que está a acontecer ou aquilo que está por vir em situação de morte. O tanto que esse clima é tenso, tenebroso, difícil de lidar. Hospitais se tornam ambientes de glória para Satanás na grande maioria das vezes. Não porque o paciente morre, mas porque o passado daquela pessoa já o condena. Pois não há meios ou matéria espiritual capaz de salvar o moribundo em seus instantes finais. O que isso quer dizer? Os médicos não podem substituir ou fazer o papel de um sacerdote católico. E ninguém que tenha função no hospital terá essa capacidade. A não ser que você vá em um hospital católico que tenha também padre de plantão, que eu acho que hoje em dia ou não existe ou é tão raro. A cura não é sempre a vontade de Deus, diferente da salvação. Principalmente se tratando em adultos, pessoas idosas, mesmo Deus não vai ser contra a morte daquela pessoa. Demônios também tentam e influenciam os médicos, assim como todos os que trabalham em unidade de saúde, principalmente aqueles que estão mais ligados a esse serviço de urgência. Então, o demônio conseguindo aquilo que ele queria, ele acaba por zombar daqueles que lá estão, como um direito ou como o modus operandi de Satanás. E por isso, dificilmente uma pessoa que trabalha em algum desses ambientes vai ter uma saúde mental plena, principalmente aqueles que trabalham diariamente desse serviço, pois sempre vão ter sua consciência ou sua mente trabalhadas e perturbadas por aquele ambiente denso espiritual, a não ser que seja uma pessoa muito santa e capaz de suportar e lidar da maneira como Deus quer aquilo que está sendo vivido ali. Por mais que os corpos sejam tirados do hospital para serem enterrados, o espírito, as almas, a presença demoníaca e o contexto daquela situação não muda. Por isso, na maioria das vezes, os demônios continuam por lá. E além de estarem por lá, eles estão no momento de alegria, onde eles se sentem glorificados pela condenação das almas, pelo fim da vida, pelo ambiente hospitalar. Em hospitais, os demônios criam e fazem grande zombaria da humanidade. Perturba quem está na linha de frente ou quem está naquele ambiente. Também perturba mentalmente as pessoas que também estão de fora ou que estão ligadas com tudo aquilo. A recente epidemia da Covid foi uma grande obra e engenhosidade que espalhou no mundo e com a força espiritual. Então nós vemos pela epidemia que teve uma união entre uma doença física e um contexto espiritual pestilento que culminou as duas coisas, se ajuntando os líderes do mundo e o contexto da doença. A doença pode ser um castigo de Deus para a humanidade. Mas no contexto epidêmico podemos ver que existe um interesse em hospitais tanto espirituais por aqueles que controlam o mundo, em superlotar o ambiente hospitalar e usar ele como mais um meio de controle. Então as pessoas que controlam o mundo sabem da importância dos hospitais e que se você depende do hospital, se a população depende do hospital, automaticamente elas dependem do sistema e também dependem dos controles dela. Então pode-se manipular as doenças, pode-se manipular as vacinas, os remédios, então tudo se torna manipulável, já que essa indústria serve para este fim, de manipular, controlar, determinar quem morre, quem vive, quem vai ter saúde, quem não tem, e é claro, oferecendo aquilo que há de pior para a população no geral, seja em alimento, seja em remédio, seja no que for, e restringindo o acesso pelo poder financeiro. Então, de certa forma, a humanidade ela é refém tanto da doença quanto da morte. No mundo físico, doença, no mundo espiritual, morte. Como o homem não tem mais medo de morrer e cair no inferno, Deus acaba por permitir que o homem tenha pavor da doença, pois, ao menos assim, pela doença acaba gerando um medo também da morte. E não falamos de morte física, mas talvez pensando em morte física, às vezes se associa à morte espiritual e o homem começa a se prevenir e a cuidar da sua vida espiritual. O medo da doença não traz a cura ou imunidade, pelo contrário, traz ao homem ainda mais suscetibilidade a ficar doente. Então, nesse contexto da Covid, vemos muito isso. Às vezes o medo da doença não fazia a pessoa se curar, não fazia a pessoa prevenir, mas ela estava mais disposta ainda a ficar doente e, uma vez doente, manifestar a doença ainda mais grave. Por outro lado, a prevenção, a mudança de vida, os hábitos, traz a saúde e evita o homem de se tornar frequente e dependente do ambiente hospitalar. Da mesma forma, é no mundo espiritual. Se a pessoa se previne, se a pessoa se cuida, ela vai ter muito mais facilidade de alcançar a salvação e alcançá-la da maneira certa, sem muita dificuldade, e fazendo as coisas do jeito que Deus ensinou. E ainda para complementar, no mundo espiritual, a doença nem sempre ela é algo negativo, pois ela torna de uma oportunidade de reaproximar o homem do seu Criador. Então, a doença pode ser uma oportunidade do homem se voltar para Deus e do propósito de Deus na vida dele. Às vezes até essa doença serviu para este propósito e possa ser uma oportunidade do homem reavaliar a realidade e buscar o seu fim último e pensar naquilo que deve ser feito e mudado enquanto ainda é tempo.